E aí, galera? A galera da Bahia, do Piauí, galera do Rio Grande do Norte, tá todo mundo ligado? Band Nordeste é o Tô Sabendo com você. Programa de hoje, rolou uma química. Química é o nosso assunto. E a importância deste conteúdo, meu pai do céu, eu não quero nem falar. Quem vai falar é ele, um dos papas da química aqui da Bahia, o professor Vitor Benevides. Professor, bem-vindo. Obrigado. Eu tô sabendo. Galera do Nordeste, um grande abraço para vocês. Estamos aqui para tentar ajudar vocês nessa etapa que é difícil, mas que com certeza a gente vai conseguir. Pois é, meu querido, vamos ter também no programa de hoje, tá na mídia, tá na prova, profissa na área. É isso aí, vamos começar a nossa conversa. Mestre Vitor, tudo bom, irmão? Meu querido? Olha bem, eu falei que o título do programa de hoje já é uma espécie assim de expressão popular. Quando duas pessoas se aproximam, Claro. que há uma simpatia, Bate a uma química. sinergia, bate a química, a gente diz, rolou verdade, uma química. verdade. Por quê, meu amigo? Tem algum sentido oculto nisso? A ocitocina é o hormônio do amor, né? Então, uma molécula que consegue causar sentimentos no ser humano. Com isso, né, a química está envolvida. E eu acho que a química não só está envolvida nisso, em todo o nosso cotidiano, há química. O grande segredo é desmistificá-la para a gente conseguir associar essa matéria que alguns alunos não gostam muito, mas que está no nosso cotidiano. Maravilha, beleza. Olha só, qual seria a melhor maneira de a gente aprender química? Lá no meu velho central, entendeu? Na década de 70 do século passado, nós tínhamos as aulas teóricas e tínhamos as aulas práticas, um laboratório de meter inveja a qualquer colégio. Como é que vale hoje para você? Vou te mostrar. A melhor maneira, Jorge, ainda é a prática. Quando você faz uma prática cotidiana simples para o aluno, O que é isso aí? isso aqui, uma espuma. Uma espuma. Agora não é uma espuma qualquer, Sim. é espuma com química. Eita! Então o que acontece? Vem cá, rapaz. Minha mão não queimou. Não queimou? Agora explique. Bom. Por favor. A brincadeira aqui Sim. nós colocamos um gás combustível, o butano e o propano, GLP, e fazemos espuma de sabão. Quando a espuma queima, o calor liberado é absorvido pela água da espuma. Sim. Então esse calor que é absorvido pela água não é absorvido pela minha mão não queima. Sim. Então esta é uma maneira de você, de forma lúdica, em sala de aula, buscar o aluno, trazer o aluno a curiosidade que ele precisa para ele aprender o assunto. Porque a internet está aí, existem milhões de formas de aprender. E a sala de aula precisa ser reformulada. Então, Sem dúvida. práticas em sala de aula, eu acho que em química são fantásticas. Maravilha, meu irmão. Que beleza. Me diga, trazer a química para o cotidiano. Sim, fazer pro com que dia a ele dia. enxergue que no dia a dia tem química em tudo. Na cozinha, Sim. na praia, na água que ele bebe, de todas as formas, a química está presente. Beleza, vamos fazer um pouco de história agora? Bora. A química se torna uma ciência experimental. Uma ciência com C maiúsculo. A partir de quando? Porque houve a alquimia, né, ao longo de um bom período da história humana. A alquimia, Sim. ela foi exatamente os primórdios da química, Sim. onde o ser humano queria a pedra filosofal Pedra e o filosofal. elixir da longa vida. Transformar chumbo em ouro, Sim. né? E tomar um pouco desse elixir que realmente desse a vida eterna. O desenvolvimento da química parte daí. Né? Nós temos aí, esse ano, por exemplo, já são 150 anos de tabela periódica. A gente vai falar, vai ter um capítulo especial para isso só hoje. isso. E nós temos 150 anos de tabela periódica, nós temos os experimentos dos mais famosos cientistas que nós temos, Lewis, Rutherford, Bohr, né? Famoso Bohr com as suas teorias. Então, tudo isso ajudou a evoluir o conceito de átomo.
E com isso, a humanidade foi conhecendo mais essa ciência e hoje nós já estamos lá na era dos polímeros, tentando trabalhar com nanotecnologia e por aí afora. É muito vasto. A química está em tudo. Maravilha, maravilha, maravilha. Eu vou lhe fazer uma pergunta, tá bom? Boyle ou Lavoisier? Ou os dois? Eu prefiro Lavoisier. Sim. Eu acho que Lavoisier foi um cara fantástico. Na verdade, Lavoisier era um advogado, né? Ele trabalhava para a coroa francesa e o que realmente ele gostava era de laboratório, de trabalhar. Ele era um exímio experimentalista, ele era muito hábil com as balanças e a partir daquele momento em que ele pega e realmente desenvolve a ideia de átomo, baseado em Leucito e Demócrito, Lá na Grécia Antiga. É. Aí é onde a coisa começa a tomar um corpo realmente e essa ideia começa a se fixar. Apesar de que, na época, muita gente ainda não acreditava no átomo em si. Eu estou me lembrando aqui agora das palavras do meu querido professor Gilberto Valadares, do Teodoro Sampaio, aula de ciências. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Depois eu viria conhecer essa realidade no pensionato em que eu morei. Né? O lobo que virava carne passada E o sanduíche do café da manhã do outro dia. Lavoisier. Maravilha. Gente, que papo gostoso, hein? Que maravilha! Eu quero mais desse papo, sem dúvida. Mas eu sei que você está ligado, ligada, né, na sua contemporaneidade, em tudo que acontece de importante na cena mundial, na cena brasileira. E você já sabe, se está na mídia, está na prova. Olho na tela. Quarta-feira, 15 de maio de 2019. Milhões de pessoas saem às ruas das capitais e de mais de 200 cidades de todo o país. O principal motivo dos protestos foi o corte anunciado pelo Ministério da Educação de 7,4 bilhões de reais, equivalentes a quase um terço do orçamento da pasta, incluindo a educação básica, que o presidente Bolsonaro prometera ser a prioridade do seu mandato. A paralisação, que também invadiu as redes sociais com a hashtag Tsunami da Educação, foi convocada pela UNE e contou com a participação não só de professores e estudantes, bem como de amplos setores da sociedade brasileira. Foi a maior mobilização nacional desde as jornadas de junho de 2013. O ministro Abraham Weintraub justificou inicialmente a redução dos recursos para a educação, alegando que a UNB, a Universidade Federal Fluminense e a UFBA, os primeiros alvos da ofensiva governamental, foram penalizadas, pois seriam universidades onde se dissemina a bagunça, balbúrdia, eventos ridículos e abrigo de gente pelada. Bolsonaro afirmou que não tem pesquisa no Brasil e que as universidades privadas seriam responsáveis pela maioria das pesquisas científicas. A realidade, porém, demonstra que tanto o ministro quanto o presidente estão completamente equivocados. As universidades públicas respondem por 95% das pesquisas do Brasil, que, por sua vez, é o 13º maior produtor de pesquisa científica numa lista de 190 países. Graças à ciência brasileira, descobrimos recentemente o pré-sal, como cultivar soja no cerrado e a vacina para o vírus H1N1. O resultado é expressivo, sobretudo para um país como o nosso, que investe tão pouco em ciência e tecnologia. Enquanto Coreia do Sul e Israel investem mais de 4% do PIB em inovação científica, o Brasil não aplica nem 1% do seu PIB na área. Nenhuma nação que se tornou rica e plenamente desenvolvida chegou lá sem investimento forte em educação, ciência e inovação. Portanto, cortar recursos para o setor piora a crise econômica e social ao invés de solucioná-la. Nesse ritmo, a greve geral, marcada para o dia 14 de junho, pode ser ainda mais impactante. Talvez ajude o governo Bolsonaro a se reeducar. Pois é, gente, tá na mídia, maravilhoso, hein? Isso aí é tema pra gente debater o resto do ano, pode ter certeza. Foi embora, o primeiro bloco você não sentiu, porque quando a conversa é boa, o tempo voa.
eu vou para o segundo bloco com o professor Vitor Benevides, mas só saio daqui com a voz de Lazo Batumbi. Tomara que a chuva caia logo pra molhar você. Pingos de estrela caem do céu azul, do jeito que seu nego gosta. Bota de mel no seu sorriso blue, do jeito que seu nego gosta. Do jeito que seu nego gosta de te ver brilhando em meu olhar. Alô, alô, estudante nordestino! Estamos de volta com o Tô Sabendo. Hoje discutindo, rolou uma química. Química é o nosso assunto, é o nosso tema, é o tema da vez. Estamos aqui conversando animadamente com o professor Vitor Benevides. Papá, fera da química. Joia! O senhor está me corrigindo, entendeu? Dizendo que, na verdade, o que o meu professor me disse lá no Teodoro Sampaio não foi exatamente... Não foi bem assim. Sim. Bom, a frase "na natureza nada se perde, né? Nada se cria, tudo se transforma", ela é muito atribuída a Lavoisier. Mas não foi Lavoisier, foi Lucrécius. Se você fizer uma pesquisa, você vai entender do que eu estou falando. Lavoisier disse: a matéria não pode ser destruída, né? E com isso, ele traz à tona de novo a ideia de Lucrécius e de Demócrito, da partícula, do átomo, né? Da não divisibilidade, Sim. das pequenas esferas. Aí vem John Dalton, aproveita tudo isso e lança a primeira base da ideia do que é um átomo, né? Então, é interessante a gente analisar dessa forma e dar os nomes aos bois. Com certeza. Né? Mas eu acredito que lá tinha o seu bife à Lavoisier na sua residência. O bife Lavoisier era um bife que se transformava de um dia para o outro, virava carne passada, depois virava omelete, entendeu? E eu não sei nem como é que ele terminava, como era a última versão, entendeu? Desse bife. Famoso bife à Lavoisier, lá na pensão de Dona Nicinha, no Tororó. Meu querido Vitor, vamos embora falar da tabela periódica? Bora. E eu quero entender, entendeu? O que claro. é aquilo, aquele modelo, entendeu? O que é o peso atômico, vai de onde para onde, de que elemento para que elemento, conte tudo, não esconda nada. Bom, esse ano a ONU determinou que seria o ano da tabela periódica. Nós estamos fazendo 150 anos da tabela periódica feita por Lavoisier. Porém, já existiram tentativas anteriores. Sim. As tríades de Dobbenhauer, o parafuso telúrico de Champcartier, as oitavas de Newlands, todas essas tentativas, alguma coisa se aproveitou. Mas quem realmente, né, conseguiu agrupar os elementos de uma maneira bem interessante foi Dmitri Mendeleev, que ele colocou os átomos em ordem crescente, os elementos em ordem crescente de massa atômica, e Moseley, logo depois, colocou exatamente os elementos em ordem crescente de número atômico. Pois bem, essa tabela que você tem aí no seu caderno, essa tabela que você tem aí, que você ganha do seu curso, ela tem uma quantidade muito grande de informações que pode ser muito útil para você na hora de fazer a prova, né? A eletronegatividade você vai ter lá, ponto de fusão, ponto de ebulição, raio atômico, energia de ionização, todas essas propriedades elas devem ser estudadas porque elas caem no Enem, elas podem cair nos mais diversos vestibulares. Sim, muito bem. E não precisa decorar. Não existe mais aquela história de eu vou decorar todos os elementos químicos da tabela periódica. Essa fase do decoreba já passou. Hoje a gente tem que entender o que é a tabela periódica. Ela traz para você como informação, como um dicionário para o português, né? A tabela periódica seria aquela ajuda para o aluno simplesmente saber quem são os elementos, consultar. A tendência de uma propriedade. Isso é muito importante para a gente consultar e resolver as questões, né? Eu me lembro que nesse pensionato, não é, acima aludido, havia um colega nosso, em véspera de vestibular, que passava madrugadas assim, debruçado, né, sobre a tabela periódica. Eu vou decorar toda, nada vai me escapar de bandeira nenhuma. Ele parecia um obsessivo, né? E eu acho que
não valeu muito porque ele não passou no vestibular. Não, realmente. Eu acho que essa ideia de você decorar já não funciona mais. O que a gente tem que fazer realmente é entender de onde ela veio, o que ela traz de informação para você e como você pode utilizar ela. Agora, hoje li na casa de Rubídio que Césio foi para a França, e aí você decora os elementos da família A? Não, já não precisa mais. Já não precisa mais. Na verdade, hoje, a prova do Enem é uma prova interdisciplinar. Sim. Não é? Nós não temos questões, como no meu vestibular, era uma parte toda de química inorgânica, depois de química, eu sou desse tempo. Viu? Depois de química orgânica, aliás, de todo o vestibular, eu só errei 2 questões de química inorgânica. Eram 100 questões, né, de cada prova. A química, hoje, ela está dialogando, inclusive, em torno de um determinado assunto com outras disciplinas. Normalmente, no Enem, ela está inclusa dentro da prova de ciências da natureza. E há uma tendência, apesar de muitas questões ainda serem diretas, de que muitas dessas questões você precisa permear por todos os conceitos para solucioná-la, inclusive sabendo química. Maravilha, a gente vai desdobrar isso, tá joia? Porque agora chegou o momento daquela pergunta. E aí você? Já está decidido de seguida? Já sabe para o que quer fazer o tal do Enem ou do vestibular? A gente vai dar uma forcinha, se for essa a sua vocação. Profissa na área! Olho na tela! Advogado é muito mais do que conhecer as leis, conhecer os procedimentos. É um sinônimo de estudo, de trabalho, de paciência, de muita perseverança, de destemor, de coragem, acima de tudo. Então, tudo isso faz com que o advogado se torne um agente essencial para a segurança jurídica no mundo moderno. Ser advogada sempre me fascinou porque eu tenho um pertencimento de justiça. Essa vontade de assessorar as pessoas, a sede que as pessoas têm de buscar o ideal da justiça, isso me fez procurar o direito. Vocação, com certeza, eu sempre tive vontade e eu super recomendo aqueles que já pensaram em fazer direito, em seguir a profissão. A carreira é muito promissora e nos permite uma vasta área de atuação. Os advogados, eles podem escolher se a carreira trabalhista, criminalista ou várias de família. Enfim, eu particularmente gosto muito do direito público. E os advogados, de uma forma em geral, têm uma rotina bem dinâmica, de acorda cedo, às vezes é telefone tocando já, é correria por fórum, diligenciar processos, tem uma audiência, tem outra audiência, tem cliente ligando, tem que dar o retorno, tem que atender a contento todos aqueles que almejam da justiça um resultado positivo. E a minha pergunta é para isso mesmo, rolou química entre você e essa profissão apresentada? Que bom, se o coração bateu aceleradamente, pode ir por aí. E aqui a nossa conversa foi embora, gente, rapaz, imagine, se numa conversa o tempo voa assim, imagina uma aula desse cara. Imagina uma aula desse cara. Pois é, a gente vai para o terceiro bloco daqui a pouco, mas eu só vou também na companhia de Roberto Mendes. Manda chamar os índios,
manda chamar os negros, manda chamar os brancos, manda chamar meu povo para o rei Brasil renascer, renascer de novo, para o rei Brasil renascer, renascer de novo. Manda chamar os bichos, manda chamar a mata, manda chamar a água, a terra, o ar e o fogo. De volta com o Tô Sabendo, rolando aquela química entre o programa e você que está aí na sua cidade, no Nordeste, querido Nordeste, se esforçando, suando a camisa. Você vai passar, você vai ser aprovado, aprovada. Sabe por quê? Porque você quer intimamente. E é essa força que vai movimentar partículas, moléculas, de tudo mais, fazer um movimento químico, né, dentro de você para que você obtenha essa grande vitória. Legal? Joia. Professor, é o seguinte, eu estou me lembrando aqui de alguns assuntos que estão permeando a contemporaneidade. Hoje se fala muito em biologia molecular, neurociência é um assunto também da pauta, né, que está a física quântica, também está aí, não é? A gente chega a tudo isso no programa de vestibular de Enem? Não chega não, né? Não. O vestibular do Enem, ele é baseado no conteúdo programático e nas competências. Sim. Né? Então, o aluno, a gente trabalha, o que a gente trabalha de química, no máximo, a quântica, seria números quânticos. Sim. Mas algo assim que já foge do Enem, seriam para vestibulares mais específicos. Sim. Tá? Um ITA. Em física, eu acho que só vai até a eletricidade. É, né? provavelmente. Eu não tenho esse conhecimento. Mas, em química, Sim. é interessante o aluno ver alguns conteúdos, agora que realmente estão faltando 6 meses para o Enem, que são primordiais, porque a gente sempre sabe que eles vão estar lá, né? A gente é bom estudar ligações químicas, ligações intermoleculares, né? Saber como uma lagartixa se prende numa parede é interessante, né? É bom a gente saber reações. Estequiometria é uma questão garantida. Com os cálculos todos? Todos os cálculos, todas aquelas regras de 3, que todo mundo acredita que química só é regra de 3, e eu fico chateado com isso, porque não é isso. Sim. Fica também assuntos como química orgânica, cai muito, química ambiental. Gente, o plástico está em muita evidência, né? Os oceanos aí com problemas de plástico, o ser humano está colocando plástico no oceano e já temos aí, inclusive, ilhas de plástico. Então, esse problema, corriqueiramente, ele tem que ser abordado. E já campanhas, inclusive, para poder banir o uso, não é, desmedido do plástico e até especificamente do canudo. Sim, o canudo e, mais recentemente, o isopor. Aquelas bandejinhas de plástico. Tem uma pesquisa de uma aluna do ensino médio de 16 anos, lá do sul do país, que ela está pegando bagaço de cana e cola feita de inhame e produzindo bandejas recicláveis. Essas bandejas podem ser descartadas ao invés do isopor poliestireno estendido, que realmente leva de 100 a 300 anos na natureza para se decompor. Muito bem. E aí você falou ligações, você falou... Ligações, estequiometria, reação orgânica, uma questão com certeza, identificação de compostos orgânicos, né? Saber o que é um álcool, saber o que é um fenol, o que é um éster, né? Isso é muito importante. Características dos compostos de uma maneira geral, né? Termoquímica é um assunto também que cai muito, estudo das trocas de calor, né? Nas reações químicas, isso é muito importante. Cinética química, equilíbrio químico é batata. Aquela questãozinha de pH e de pOH sempre vai estar lá para você saber o que é um meio ácido, o que é um meio básico. Tudo isso você tem que revisar nesse intervalo aí de 6 meses, que a gente tem aí praticamente mais ou menos 6 meses daqui para o dia da prova. Galera, até porque, entendeu? Você vai ter uma questão de feição mais interdisciplinar no Enem, né? Mas nos outros vestibulares, você ainda tem, não é, a chamada química seca, a química dura, sendo perguntado diretamente e exigido de você um conhecimento daquele assunto, daquela disciplina. Não esqueça isso não. Isso é importante. Recentemente eu vi uma questão interdisciplinar muito interessante entre biologia e química. O vestibular perguntando
se na boca a pitialina, que é uma enzima que quebra a molécula do amido na boca, se ela funcionava em que tipo de pH, né? E o aluno tem que saber que o pH neutro, a quantidade de hidroxilas tem que ser igual à quantidade de hidrônios. E aí sim desenvolver o conteúdo. Note, biologia com química, biologia com física, é uma tendência de todos os vestibulares. É verdade, porque na verdade todas elas estavam ligadas, grudadas, né? Ou emaranhadas. Na verdade, depois veio de lá, né, seu Descartes, o seu método, e separou tudo. E Mas agora não existe separação. E a gente tem que agora de novo. Né? Perfeito. Maravilha. E aqui eu desejo a você. Amém. Aleluia. Axé. Salam aleikum. Namastê. Pra ensinar